E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade ao conteúdo de início da colonização, a gente vai falar agora sobre as capitanias hereditárias. Então, a primeira expedição chegou no Brasil, né? E pensaram, como é que a gente vai dividir o Brasil? Ali, por mais que eles não tinham tomado ainda o Brasil inteiro, eles só tinham reconhecimento da parte ali litorânea do Brasil, eles ainda assim reconheceram que eram muitas terras, então eles resolveram dividir. Inicialmente foram 14 e depois ficaram 15 capitanias hereditárias, beleza? Então, o sistema de capitanias hereditárias, ele começou de 1534, marquem essa data, e foi até 1759. Foi bem longo. Foi o primeiro sistema político-administrativo implantado no Brasil. Marca isso. Então, por quê? Quais foram os fatores a fazer as capitanias hereditárias? Simples, pessoal. Para conter as ameaças invasoras, que foi o primeiro fator também que levou o rei Dom João, como vocês viram na aula anterior, a resolver colonizar o Brasil, tá? A diminuição de recursos da coroa, tá? A coroa naquela época, ela estava, digamos assim, em crise, tá? E daí, o que aconteceu? Opa, eu vou doar, né? Eu vou dar a posse das terras para pessoas que teoricamente também não estavam lá em Portugal com a bola toda, economicamente não estavam tão bem, mas que tinham condições de vir para cá, beleza? Porque, pensem comigo, quem estava lá economicamente bem, não tinha problemas financeiros nem nada, para que ia vir para o meio do mato que não tinha nada? Não tem sentido, tá? Então, vamos lá. Experiência de sucesso. Outro fator que levou a Portugal resolver colonizar o Brasil por meio das capitanias hereditárias. Lá em Açores, em Cabo Verde, ou seja, basicamente nas ilhas atlânticas, foi um sucesso, porque Portugal tinha territórios lá. E as capitanias funcionaram muito bem lá, mas, gente, são ilhas menores, né? Não se compara ao tamanho do Brasil. Então, as características das capitanias hereditárias. Basicamente, pessoal, recursos dos particulares era utilizado para se mantê-las. Aquilo que eu falei, Portugal doou a posse da terra para um capitão lá que vai ficar encarregado de cuidar dessas terras e fazer essas terras render economicamente, tá? Tem essa questão que a gente já vai entrar. Então, Portugal não precisaria dos recursos do governo. Vamos continuar então. 15 capitanias, então a gente fala as 15 capitanias, a gente tem que lembrar de uma palavrinha-chave aí, tá? As 6 Marias, que vocês já sabem o que é. E a questão da descentralização administrativa. Eles pensaram que ficaria mais fácil, pelo tamanho e tudo mais, descentralizar, tá, a administração dessas capitanias. Até aí tudo bem. Agora a gente tem que lembrar de 3 palavrinhas-chave, tá? O donatário. Quem era o donatário? Era a pessoa que tomava posse através de uma carta de doação. Outra palavrinha-chave, a carta de doação, que o rei de Portugal dava a posse dessa terra, tá, pessoal? Ele não doava a terra, ele não era bonzinho. Ele dava a posse para essa pessoa, esse donatário administrar. Então, lembrem disso. E o foral, pessoal, o que era o foral? Era um documento contendo os direitos e os deveres do donatário que estava administrando as terras de Portugal, tá?
Anotem isso. Dentre os deveres, é bom a gente lembrar, porque cai muito em provas, que estava tornar a capitania economicamente viável, tá? E pagar os devidos impostos ao rei, beleza? Então, eles não poderiam fazer nada que não condizesse com isso. A partir do momento que o rei sabia que tal capitania não estava viável, ele poderia trocar o donatário. Vamos para frente, então. Professora, isso deu certo? Como é uma aula de revisão, vocês sabem que não, que foi um fracasso total as capitanias. Só tiveram 2 capitanias que deram certo. Quais foram essas capitanias, pessoal? A capitania de São Vicente, tá? E a capitania de Pernambuco. Elas prosperaram muito com a cana-de-açúcar, mas foram as únicas. Quais foram os fatores que levaram ao fracasso das capitanias? Primeira coisa, a extensão territorial muito grande, tá? Segundo fator, a questão indígena. Então, as revoltas indígenas, eles não tinham, os donatários, as pessoas que estavam ali, até os próprios escravos, eles não tinham condições de conter os indígenas, tá? Então, eles não conseguiam conter, eles não conseguiam escravizar, eles não conseguiam controlar os indígenas que estavam ali ao redor da capitania ou que viviam dentro daquela capitania, porque foi uma invasão, certo? Já tinham indígenas vivendo lá, já tinham pessoas naturais daquela localização, naquele local. Então, a hostilidade indígena foi muito forte ali. Outra coisa que a gente pode citar, outro fator que a gente pode citar, é a questão da descentralização político-administrativa. Gente, isso deu muita bagunça na época. O rei de Portugal não conseguiu controlar tudo dessa forma. Então, foi isso que levou as capitanias ao fracasso. Vamos só revisar? Então, a questão da expansão, as terras muito grandes, tá? A descentralização administrativa, foi difícil para o rei de Portugal administrar dessa forma. A questão da hostilidade indígena e mais uma questãozinha ali que eu não falei para vocês, que é a distância da metrópole. Uma viagem a Portugal levava basicamente até 3 meses naquela época, tá? Então os navios não eram tão evoluídos e tudo mais. Então a gente tem que pensar nisso. Essa distância era muito grande. Imagina para comunicar um problema, levar 3 meses. Só na ida, né? Só na metade do caminho já resolveu aqui. Ou não resolveu, já acabou com tudo. Tá bom? Então, ficamos com essa aulinha. Agora vamos para a próxima aula.